bem-vindo a todos. A Pororoca é um lugar de discussão, de conversa da Megalo, da nossa criação, do nosso time, com o mundo, vamos dizer assim. E todos os temas que a gente aborda aqui, né, e as pessoas com quem a gente procura conversar e chama para ensinar um pouco a gente, de algum jeito tem a ver com as nossas dores, né? Então, todo mundo bem-vindo ao espaço de discussão e aprendizado disso tudo, assim, de tudo que está na nossa cabeça como agência e como pessoas. Eu vou fazer minha audiodescrição, a gente está aqui, todo mundo está vendo que a gente está na companhia do Vinícius, que é nosso tradutor de Libras, né? O Vinícius é um homem branco, está com uma camisa preta, e um óculos de armação preta, uma armação meio quadrada, e ele está fazendo a tradução de Libras. No caminho disso que a gente tem falado bastante, é uma das coisas que a gente aprendeu na Pororoca, de criar acessos de acessibilidade, né? Mesmo que a gente não tenha pessoas com algum tipo de falta de acessibilidade aqui, a gente disponibiliza esses vídeos, né, no nosso canal do YouTube e tal. Então, trabalhando dessa forma, a gente cria a possibilidade que mais pessoas acessem, né, esse conteúdo que é discutido aqui. Eu sou Rodrigo, homem branco também, estou usando uma camisa preta também, mas aquela camisa clássica do designer, florida, com óculos redondo, armação escura também. Estou aqui da minha casa, né? O Vinícius, por estar fazendo audiodescrição, ele está num fundo azul, né? Como não tem um ambiente definido. Já eu estou aqui na minha casa, no meu espaço, onde eu trabalho atualmente. Comigo está o Edu, que quer fazer sua audiodescrição, Edu? E já me conta se você está no Brasil ou A em Megalo está em várias Campinas. partes do Brasil e do mundo, cara, no além mar também. Bom, vamos lá, eu posso fazer. Bom, meu nome é Eduardo, também um homem branco, cabelos lisos, castanhos. Como é que é? Um sorriso largo, né? Marcante, característica marcante, barba, né? Uso barba. E falo aqui não a minha casa, de uma casa em Portugal. Eu tenho aqui estou com uma porta aberta aqui atrás de mim. Estou meio improvisado aqui por enquanto ainda, né? Daqui a pouco teria na próxima Pororoca estaria, acho que na minha casa. Legal, Edu. Já eu vou passar para o Barão, ele já faz a audiodescrição dele, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho por que a gente procurou o Barão e queria bater esse papo com ele, né? A gente está num momento, eu acho que todos os profissionais passam isso de alguma forma, né? Mas a Megalo, como agência, uma agência pequena e tal, a gente sofreu com um movimento que todo mundo sofreu, né? A gente ficou segurando, a gente tinha muito apego ao lugar que a gente estava, que é onde começou a Pororoca. A Pororoca, a gente está na 23ª edição, né? E ela começou em dezembro de 2018, que era um espaço gostoso para a gente receber as pessoas, né? Depois quando veio a pandemia, a gente percebeu, eu acho que a gente já dava esse valor a isso, mas o valor que ela tinha como espaço para a gente ir trabalhar, né, e se encontrar pessoalmente e tal. Claro, por nossa responsabilidade social, a gente ficou em casa todo esse período e tal, e a ideia é que a gente volte, a gente já está nessa movimentação, né? A gente acabou entregando nossa sede e a gente vai voltar para o endereço físico em algum formato que a gente está estudando, né? Como essas coisas vão acontecer. E hoje em dia a gente lida muito com essas questões do nosso comportamento como equipe digital, de como são as coisas
um exemplo, a gente vai fazer um encontro no fim do ano, né? E a gente tem gente de fora do estado, agora tem gente de Portugal, né? Como que a gente faz com que essas coisas aconteçam? Como que a gente estimula o pertencimento, né? Das pessoas no time. Então, essa é uma questão que foi vindo. Aí é isso, assim, tudo que a gente traz aqui é um pouco de provocações que acontecem lá. E pensando nisso, o Edu é um cara que ajuda a gente para buscar essas cabeças que são, esse povo muito legal que gasta um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento com a gente, né? E a gente já tinha até, de alguma forma, pensado no Barão, né? Já tinha pensado antes, e aí acabou não rolando, mas agora foi muito legal, porque foi no momento que eu acho que a gente quer mais ouvir sobre isso, né? Sobre todas as possibilidades que tem. A gente também, como empresa, e todo mundo como pessoa, teve um momento doloroso do home office, né? De toda a adequação de espaço, né? Adequação da rotina e tal. Depois teve um momento de paixão, né? Pô, não quero sair de casa. Depois, eu particularmente tenho um momento agora de uma certa confusão, porque ao mesmo tempo que eu quero sair de casa, a preguiça me domina de um jeito, uma preguiça boa, assim, de você estar tão confortável no seu espaço. Então, tem muitas questões, não só de trabalho e social, para o social, para o coletivo, né? E como funciona a coletividade e tal. E aí a gente pensou no Barão de imediato, que é um cara que, eu acompanho com admiração o trabalho da Questonó, conheço desde que se chamava Nó só, porque eu sou mackenzista e o Barão é mackenzista também, então de muito tempo, né? E a gente sabe que ele mergulha nesse tema, assim. Então, quero agradecer, Barão, sua presença aí, esse espaço de tempo para bater um papo com a gente. E é isso, a gente quer ouvir. A gente tem tem um futuro inteiro aí de adaptação da Megalo e pessoal e tal, e todo esse contexto, né? Que você sabe que você também, como dono de agência e designer e tal, eu acho que sofre muito das mesmas dores. Algumas coisas tem nuances, mas tá super imerso em tudo isso que a gente quer conversar. Então, obrigado. Agora, faz a sua audiodescrição também, que é importante para a gente, e vamos embora. Beleza. Bom, primeiro eu que agradeço o convite. Prazer falar com vocês aqui e a troca que a gente já teve e que a gente vai continuar tendo aqui. Antes de tudo, minha descrição. Sou um homem branco, cabelo cacheado, meio cheio, barba. Tô com óculos transparente, com um pouquinho de rosa. Tô no escritório, tô num dos andares aqui do escritório, né, da Questonó. E tô com uma camisa de estampa que eu só vou falar qual é a estampa no final do evento. Então, quem ficar vai ter... Eu vou mostrar mais de perto e vou ter a audiodescrição da estampa. Tá certo? Ela é branca e preta, minha camisa. Bom, gente, primeiro de tudo, dizer que eu tô em clima de happy hour aqui. Tô até tomando uma Smirnoff Ice, porque hoje é happy hour aqui no escritório. A gente vai falar até sobre isso também, que tem algumas quinta-feiras, algumas sextas-feiras que a gente está fazendo um protótipo do que a gente chamou de Free Day, que são algumas semanas de 4 dias e que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando agora, da pandemia, que levou a gente a fazer esse protótipo, né? Esse teste. Que legal. E que a gente tem colhido alguns resultados interessantes. Então, é isso. Vocês vão ter que me aguentar nesse clima mais happy hoursístico. Não, isso é ótimo. O problema é você falar assim, hoje eu tô com um abacaxi tremendo aqui. Não, tá tudo certo, imagina, tá tudo ótimo. Bom, pessoal, esse assunto ele é muito interessante e quando
o Edu, o Rodrigo falou comigo, eles trouxeram muito essa abordagem do trabalho, né? Aí eu falei para eles, tomei essa liberdade de falar que para mim é muito difícil pensar e falar sobre espaço hoje, criando a compartimentação do trabalho, porque eu acho que é uma coisa tão engendrada com os outros espaços, né? Ainda mais hoje, que a gente está falando do trabalho e o Rodrigo está lá na casa dele, o Eduardo está lá em Portugal, numa casa, um escritório, vai saber, né? Então, eu acho que essa discussão, ela é muito pertinente quando a gente amplia um pouco e a gente pensa sobre como mudou nossa relação com o espaço, né? Claro que aí eu também abri num nível que eu também não vou poder falar de uma forma tão ampla, porque, sei lá, né? A gente pode entrar até em nível mais filosófico do espaço, do não espaço, desse espaço virtual hoje, né? Que não tem distâncias, que não tem tempo, enfim. Mas indo um pouco mais pragmático aqui, falar um pouco da casa, da cidade, do trabalho, né? E de como essas coisas se reconfiguraram. Em dois momentos. Um momento que é esse momento que foi muito radical, que foi de repente, né? E essa foi uma loucura, né? Como é que a gente passa por uma transformação de repente, de uma hora para outra, muda, fica em casa. E que não foi para todo mundo, né? Sabemos disso, nem todo mundo teve a oportunidade de poder se resguardar em casa. Mas o fato de que uma parte significativa da população fez isso transforma o todo, né? Transforma o contexto geral. Então a gente viu cenas inimagináveis de lugares que a gente nunca ia pensar que não teriam nenhum ser ali no meio, de repente completamente parado. E essas imagens têm potências muito relevantes para a gente, né? Foi um tanto assustador, mas também geram aprendizados muito loucos. Um dos aprendizados que eu acho que é mais potente e que torna ainda mais potente esse nosso próprio papo aqui é a percepção de que, sim, as coisas podem mudar muito rápido. A gente pode parar, né? Porque o que sempre falavam para a gente é o seguinte: puta, eu sei que está tudo errado, que o sistema tá uma droga, que as coisas estão dando problema e que a sustentabilidade, por exemplo, ela tá aí, né, fadada, a gente acabar com o planeta, mas a gente não consegue parar esse rolo compressor. Não é isso que sempre falaram, né? Tipo, o carro tá andando e é muito difícil trocar o pneu com o carro andando. Aí, de repente, a gente parou. A natureza veio e parem. Então, se isso não gera um aprendizado muito relevante para a gente, beleza, porque a gente desperdiçou uma oportunidade, talvez um protótipo, né? Talvez a pandemia possa ser um protótipo da gente pensar o seguinte, caras, claro que a gente para assim como a gente parou e por mais que tiverem perdas muito significativas, a sociedade está aí, caminhando e achando novas maneiras. Então, isso quer dizer que o ser humano tem uma capacidade de adaptação surreal e o próprio sistema econômico, ele também ele não é assim só porque é assim que tem que ser e porque ele não consegue parar e se reconfigurar. Ele é assim porque querem que seja assim também. Então, Sim. e esse querem não são alienígenas, né? São seres humanos, né? Nós que criamos tudo que está ao nosso redor e a forma como a gente se configura. Então, a responsabilidade é compartilhada por todos nós. Então, eu vou começar essa grande parada que fez com que a gente aqui no escritório resolvesse estudar o que a gente chamou de o futuro do morar. E vou até compartilhar com vocês um report que a gente fez falando sobre essa experiência do morar antes do Covid e depois do Covid, né? A gente até botou um ACDC, né? Que a gente tem esse marco aí, que é um marco bem relevante. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. Aqui, Ctrl L, que me ensinaram hoje. É Ctrl L, né? É. Beleza. É isso. Então, bom, sobre o morar. Se Não vou quiser mostrar tudo ocultar aqui. aquela barrinha ali também, ó. Ocultar. Boa. Então, o que eu acho mais legal é essa página aqui, que é o ACDC, né? Antes do Covid e depois do Covid. Antes de Covid, a casa, né, era um espaço físico para a vida privada. Depois, ele se tornou um espaço físico e virtual para a vida privada e pública. A casa era configurada pelo quarto, cozinha, sala e banheiro, né? Aí, de repente, ela se tornou quarto, cozinha, sala, banheiro, o nosso trabalho, né? O nosso escritório, a escola do filho, a academia, o shopping e até a balada, entre outras 1000 coisas.
A casa era o lugar para onde a gente ia quando a gente saía do mundo, né? E se isolava do mundo. Aí, de repente, a casa se tornou um lugar onde a gente fica e de onde a gente acessa o mundo. Pelo menos na experiência mais do lockdown mais intensivo. Então, é uma mudança muito expressiva, né? Do lugar que você sai para o lugar onde você fica, de onde você sai da interação para o mundo para onde você interage. Então, são mudanças muito drásticas. E o mais pertinente é o fato de que a casa não se... O hardware, né? A estrutura da casa, ela não se reconfigura na velocidade dessa mudança tão significativa do que ela significa e de como a gente usa ela, né? E isso gerou um monte de transformações muito pertinentes. A primeira que a gente colocou foi na questão da fronteira, né? Esses foram os 3 grandes comportamentos que a gente modificou. São 3 grandes universos que a gente mapeou de tendências relacionadas a essa mudança da casa. E a primeira a gente chamou de House Nation, que é a casa-nação, né? Então, a casa, eu vou até ler aqui que eu acho legal. Quando a casa se tornou nosso único habitat seguro, ela se transformou em uma espécie de reino protegido, de onde nós nos relacionamos com o resto do mundo. Como num reino, nossa casa, nossa porta de entrada passou a ser uma fronteira, né? Com severos protocolos de controle, tipo uma barreira alfandegária, né? Tipo, o que pode entrar, o que não pode, quem tem que passar por raio-x, por lavagem, por um monte de coisas, né? E aí, com esses rigorosos cuidados de proteção, a gente também sabe que essa nossa casa-nação, a gente teve que construir um pouco de autossuficiência, né, para a gente não depender, né, da importação de certos componentes que a gente não podia controlar ali naquele momento. Sim. E também como é que a gente estabelece relações comerciais, né, para a gente conseguir receber certas encomendas, né, nessa nossa nação, sem que a gente tenha que sair de lá, né? Então, importação e exportação. Então, dessa mudança, a gente primeiro teve a questão da fronteira, que foi a primeira grande mudança que a gente vivenciou e que foi esses protocolos de controle, né, do que entra e do que sai de casa. Na verdade, é interessante a gente pensar que a porta de entrada da casa sempre foi uma barreira de controle. E ela é um sistema, né? Ela não é só uma porta. Ela é um lugar onde a gente controla, por exemplo, composto por fechadura, por capacho, por porta-cartas. Então, que correspondência que entra, qual que não entra, que pessoa que entra ou não, né? Com olho mágico, com todo esse controle. Também a sujeira, né? A sujeira fica para fora no capacho. Até a energia, né? A gente tem os patuás na porta para deixar as energias ruins para fora de casa e ver o que vai entrar dentro de casa. Então, a gente já tem esse controle. E aqui a gente começou a controlar ainda mais, com mais germes, com tipos de espécies indesejadas que a gente controle, que a gente resolveu vetar de poder entrar na nossa casa. Então, a gente pode dizer que a gente criou novas barreiras de controle, né? A gente aperfeiçoou essas barreiras. E aí o famoso álcool gel, que entra como um personagem relevante, e aí tem novos produtos que começam a surgir, né? Jeito de você abrir sem encostar na maçaneta, luzes de desintoxicação do celular. Aos poucos, esse fenômeno, né, da fronteira, ele diminuiu de impacto. Então, a gente tem até um gráfico interessante aqui, que é o gráfico mais durante a pandemia, e como isso vai caindo, e a gente vê que esse da fronteira é um que cai significativamente. Agora, ele volta para o mesmo lugar, essa tendência? Não, por quê? Porque a gente aprendeu coisas, né? Então, eu imagino que muita gente aqui... Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu boto no ESC, se eu coloco assim, vocês veem tudo, né? Não tem como... porque eu queria ver vocês. Mas tudo bem, daqui a pouco eu paro com esse report e aí eu volto para o normal. Então, vamos lá. Você falando disso, aqui a minha fronteira tem ainda álcool spray e álcool desinfetante. Não saiu de lá. Exatamente. Eu acho que, assim, não sei se ainda tem gente lavando a batata palha, né? Eu pelo menos, já me livrei desses toques. Mas, assim, porque descobriu-se que o impacto do Covid em superfície é radicalmente menor do que se imaginava naquele começo. Sim. Mas, ainda assim... eu já tinha o hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa, e esse, por exemplo, é um hábito que aumentou radicalmente. O lance de você entrar e limpar a mão com álcool gel, até ter mais um controle de lavagem de mão. Então, acho que teve um controle. Tem coisas que a gente aprendeu
e que espero que se tornem legados, né? Na entrada dos lugares, disponibilizar o álcool gel para as pessoas. Então, eu acho que tem alguns hábitos de higiene que provavelmente a gente vai adquirir e que é uma coisa que historicamente aconteceu muitas vezes, né? A lavagem de mão teve a ver com toda uma pandemia, né? Do século XIX, toda a crise sanitária que a gente teve. Então, nessas crises, muitos dos nossos hábitos de higiene vieram de crises como essa. Mas nunca volta, assim, às vezes não volta para o zero, né? Não volta para o zero, é isso que eu botei ali, né? Não é uma tendência que segue num crescente, mas ela não volta para o mesmo patamar. Sim. Já essa aqui é autossuficiência, né? A gente entende que ela desce um pouco, mas é uma coisa que vai continuar crescendo, a gente entende, porque tem a ver com todo o universo que a gente está vivendo hoje, da cultura maker, dos tutoriais de YouTube e dos produtos tecnológicos que te possibilitam construir coisas e resolver certos serviços sem que você necessariamente precise terceirizar. Mas isso na pandemia fez com que muita gente entrasse nesse universo, né? Então, por exemplo, uma das perguntas mais feitas era como fazer pão. Como pintar o cabelo em casa aumentou quase 100%. Então, vários desses saberes a gente abriu mão depois da pandemia, né? Que bom, ufa, vai para o cabeleireiro. Sim. Mas muita gente aprendeu novos saberes, e um saber aprendido é uma coisa que vira um legado para a gente, né? Vira uma riqueza que você tem. Então, sem dúvida, a maioria das pessoas aqui devem lembrar de alguma coisa que aprendeu durante esse processo da pandemia e que se torna um legado para a sua vida e que você provavelmente vai, ou sempre, ou pelo menos de quando em quando, ter o desejo de seguir fazendo, né? Então, essa é uma tendência que a gente acha que não cai para o mesmo patamar e que, dado também todos os fenômenos que a sociedade tem vivido, a gente acha que tende a crescer. Sim. Dá uma pequena caída e volta num crescente. Eu nunca mais voltei ao cabeleireiro, mas aqui a pressão é da minha companheira para que eu volte ao cabeleireiro. Porque não é porque a gente aprende a fazer coisas que a gente se torna profissa na coisa, né? Mas assim, composteiras, horta urbana, horta em apartamento, várias coisas. Aqui tem algumas tendências, né? Esse livro da Beleza Feita em Casa, sistemas que facilitam o processo de cultivo em casa, ou também, né, a subsistência energética, né? Porque a gente também, vendo quanto a gente é refém do externo, também essas coisas se desenvolveram significativamente, né? E estão num crescente aí. E, para terminar essa tendência do House Nation, as relações comerciais, né? O que eu estou falando aqui? Estou falando do fato de que você consegue estar em casa hoje e se Maomé não vai mais à montanha, a montanha vai até Maomé. Então, esse crescimento absurdo que a gente teve do e-commerce, que antes era uma coisa para iniciados e, de repente, agora, pela forçação de barra, várias pessoas que não eram early adopters se viram obrigados a se familiarizar com esse universo e perceberam que ele é muito mais simples até do que se imaginava e tem muitas conveniências. Eu, particularmente, tenho dificuldade hoje de me imaginar comprando muita coisa no físico, porque eu falo, cara, eu não vou fazer toda aquela comparação de preço, de vantagens, ou ver se tem algum produto um pouco melhor, um pouco mais barato. Eu vou chegar lá na loja, vou comprar na loja sem fazer esse search. Então, eu acho que são coisas que vieram muito para ficar, né? Esse, sem dúvida, das relações comerciais. Que bom algumas coisas a gente poder voltar a ver na prática, né? Vestir a roupa na loja ali. Mas existem várias tendências, né? Uma delas vem com o XR, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui no escritório. Então, essa terceira aqui tem a ver com isso, com o XR como um suporte para você conseguir experienciar com um pouco mais de fidelidade algumas experiências. Aqui, um móvel de decoração, você vê ele já em loco na sua casa, mais questões também de vestimenta e tudo para você simular com um pouco mais de eficácia no mundo virtual e errar menos na hora de fazer um e-commerce. E a outra questão muito louca que estamos vivendo, que é essa questão das encomendas, né? Então, os apartamentos tentando se adaptar, as casas, aí os vizinhos que se tornam amigos de encomenda. E agora, depois que a gente volta do lockdown, pior ainda, né? Porque antes você, pelo menos, sabiam que você ia estar em casa, não tinha como você não estar lá, né? Mas agora piorando bastante isso e gerando um monte de tendências de como é que a gente vai lidar com essa questão dessa zona de entrada ali das transações comerciais, que é a mesma coisa que os armazéns que você tem, ou porto, a zona portuária, só que dentro da sua casa agora, né?
E esse gráfico é crescente, né, Barão? Pelo que Esse deu uma gráfico ele é oscilada, mas ele está crescente. crescendo. Ele tem uma redução de alguns tipos de compra que você faz no momento que você começa a poder acessar, né, de volta. Sim. Então, o aumento de novo da circulação nos shoppings e tudo mais, mas ele segue num crescente sem dúvida. E, bom, aqui uma outra tendência que é o que a gente chamou de programmable space, que é espaços programáveis, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante da gente pensar. As nossas casas, elas não só não cresceram nos últimos anos, décadas, como elas diminuíram, né, a metragem quadrada, principalmente nas cidades grandes. E aí, como é que a gente abarca, né, uma casa que antes era esse sistema que tinha basicamente quarto, cozinha, sala, banheiro, né, área social e privativa ali, e de repente, como é que a gente bota dentro de casa, né, quarto, cozinha, sala, banheiro e o trabalho, né, o escritório, a academia, a balada, o mercado, a escola, tudo dentro de casa, né? E aí, isso é uma coisa que fica muito evidente a impossibilidade da gente fazer isso com o pensamento de casa que a gente tem hoje, que é o pensamento parecido com o que a gente chama de os sistemas embarcados. O que são os sistemas embarcados? São sistemas que só rodam um tipo de software que já está embarcado dentro dele, como, por exemplo, o seu forno de micro-ondas. Você não muda a configuração dele, né? Ele só funciona para aquilo daquele jeito. Então, as casas precisam deixar de ser sistemas embarcados para ser sistemas programáveis, né? Como um hardware que roda diferentes softwares. Então, a sua sala, você não vai... difícil, poucas pessoas vão aumentar a casa. Então, a sua sala, ela, num dado momento, pode rodar o software do trabalho. E, num outro momento, ele roda o software do lazer. E por aí vai. Então, isso muda um pouco muda bastante a lógica de como a gente pensa casos móveis e como a gente usa também a estrutura da tecnologia para fazer espaços mais smarts. E aí, nesse contexto, qual que é o software, né? O software não é mais o software quarto, é o software descansar, o software aprender, o brincar, o exercitar, o trabalhar, socializar, curtir, comprar. E os hardwares é o eletrodoméstico, o mobiliário, o eletrônico, o revestimento, a hidráulica. Então, esse pensamento de casa, eu espero que finalmente a gente consiga mudar, né? E a gente perceber que a casa tem momentos, né? E que é um desperdício grande de dinheiro, de matéria-prima, né? De natureza, de energia. A gente ter espaços que ficam, na maioria do tempo, ociosos, à espera do momento em que a gente vai precisar usar deles. E é o que eu falo que a nossa casa hoje, como ela é configurada, ela é um mausoléu, ou um depósito, né? Porque ela tem 95% das coisas, pelo menos, paradas, guardadas, esperando a hora que você vai usar elas, enquanto você está usando 5% das outras coisas, porque cada objeto é feito para usar de um jeito só, cada cômodo é para um tipo de uso, e a gente tem uma inteligência muito ineficiente dessa lógica da habitação, e a gente forçadamente teve que mudar um tanto isso durante o lockdown, e eu espero, novamente, que hoje que isso gere uma certa transformação da forma como a gente pensa esse usar da casa. Bom, aqui a gente mostra alguns comportamentos que teve no lockdown que tem a ver com isso. Um deles foi o exercitar, né? As pessoas começando a se exercitar em casa. Começa a diminuir a pandemia, muita gente volta para a academia, ufa, que bom. Mas o fato é que de muita gente aprendeu a fazer uma sequência boa de yoga em casa, usar um tutorial da internet, fazer videoaula bacana, comprar equipamentos para fazer em casa. Então, como a gente diz, isso também não volta para o mesmo lugar. E, sobretudo, porque hoje você tem ofertas muito interessantes que cresceram exponencialmente durante a pandemia, né? Então, aulas muito mais interativas, porque um dos problemas de você fazer exercício em casa é que você não tem algumas das questões que são muito importantes e inerentes ao exercitar-se, que é o feedback do outro, que é a competitividade para muita gente, que é a troca de experiência, que é a socialização. Então, tudo isso que diz respeito a você estar com outras pessoas, né? E aí você tem essa startup que cresce loucamente, que é a Peaton, né? Não sei se eu falei errado aqui, o nome não está aqui. Que é essa aqui que você tem esses hardwares dessas bicicletas e com videoaulas, com uma super interatividade, que virou uma tendência em vários lugares do mundo. Você tem essa da ponta aqui, da direita, que eu adoro, que é a Mirror, que é um espelho, e aí isso mostra muito essa questão da multifuncionalidade, né?
Durante o dia você tem um espelho na sua casa, né? Que tem tudo a ver com a decoração da casa e tem vários tipos de uso. Mas quando você vai fazer uma aula, o espelho é ativado, o espelho reflete o seu uso e vai corrigindo você e cria interações e mostra as prestações do que você está fazendo, os gráficos, então você consegue ter uma experiência mais assistida de exercício ali. O outro, que esse a gente foi muito forçação de barra, né? Que foi o socializar, que a gente de repente tinha que socializar dentro de casa. Então, esse é um que a gente visivelmente vê que conforme a pandemia vai diminuindo um pouco de intensidade, a gente volta à socialização significativamente, a gente não fica no mesmo patamar, mas a gente não volta para o mesmo lugar, porque a gente aprendeu várias questões de socialização, e uma delas a gente está vivendo agora aqui. Tipo, que é essas pororocas virtuais e que abrem possibilidade para muita gente que não estaria presente, poder estar presente, e isso eu acho que mesmo que vai voltar ao presencial, dificilmente a gente não vai ter a possibilidade de um tipo de socialização como essa de forma remota, né? E, Barão, não tem um aspecto de economia aí também? Porque uma coisa particular para mim é que, cara, a gente se deu conta, isso eu acho que a gente já sabia, né? Mas o quanto a gente gastava socialmente por aí, né? E eu acho que hoje em dia, mesmo com alguma liberdade de receber, de poder encontrar as pessoas, às vezes a gente pensa, como eu moro em casa, tenho um quintal e tal, prefiro receber as pessoas aqui, né? E a gente faz aquela vaquinha e tal, e fica de algum jeito, né? Mais barato mesmo, de fato. Tem tudo, influência cara, sem dúvida. Eu acho que no momento em que a gente foi privado da experiência coletiva em outros territórios, eu não sei para muita gente, mas eu não sei se para todo mundo, mas muita gente, principalmente pessoas que gostam de ter vida social, foi muito, muito pesado. Sei lá, eu cheguei a. Tinha galera que estava andando ali na Vila Madalena, eu não tinha coragem, porque, enfim, eu cuidava de criança, com idosos na família e tudo mais, mas eu às vezes andava de carro na Vila Madalena só para ver gente. Então, teve uma privação muito significativa, mas as privações às vezes geram aprendizados e você sai do modus operandi. Então, hoje, ao mesmo tempo, eu curto sair, mas eu fico em choque. É isso que você falou mesmo. Eu fico em choque em gastar 40 pau num drink. Sim. Porque eu me aprimorei em drink em casa também, né? E aí você fica chocado, assim, também com o gasto que você tem, às vezes, para encontrar as pessoas. Então, sem dúvida, a questão da economia é uma pertinente. Mas o que eu acho mais incrível é o acesso, cara. Assim, eu dei palestras em alguns eventos, que em 2019 eu dei palestra no evento, tinha 40 pessoas presencial, o evento foi incrível. E no ano seguinte era virtual e tinha 300 pessoas, de vários estados diferentes. Então, também esse monopólio dessas experiências de troca muito centralizadas, né, nos grandes centros urbanos, também é uma coisa que se expande, possibilita coisas e interações, né, que descentralizam isso e acaba sendo mais democrático também. Então, várias questões que ficam, mas assim, que bom, né, que a gente de repente pode começar a pensar em também se encontrar presencialmente, se abraçar e tudo mais, né? Tomara que a tendência aumente e que a gente não volte para o mesmo lugar. Que a gente tem as duas possibilidades. A gente tem as duas, que a gente né? aprendeu, né? Se avizinham. Aí agora, a gente tem... É isso, é o que a gente tira dessa experiência para aprendizados positivos, né? Então, que não sei como sociedade, mas pelo menos cada um como indivíduo, eu acho que tem que tirar, né? Não é possível se prototipar tantas coisas e não aprender com isso. Trazer a natureza, né? Foi muito evidente a carência de natureza que as pessoas tiveram, principalmente as pessoas que moravam em apartamento. Então teve essa questão da revalorização das casas, né? E aí agora eu já estou falando um pouco de cidade, mas é uma coisa que é gritante, é evidente que isso aconteceu por você ter um quintalzinho, área externa, sol e lugar para as plantinhas, né? Então, teve crescimento significativo em busca de jardim vertical, como fazer a horta em apartamento. E essa questão da natureza também é uma tendência que, sei lá, você construir um jardim vertical em casa, é muito difícil que você também abra a mão, mesmo que tenha uma pequena queda. Essas tendências de urban jungle, de horta comunitária e várias outras questões, eu acho que crescem porque teve uma revalorização
da natureza, inclusive uma cientificização disso, né? Aumentaram os estudos mostrando que o quanto a falta da natureza gera questões e problemas de saúde, né? E isso teve muito a ver com, principalmente de bem-estar físico, mas principalmente psicológico. E eu que trabalho também com espaço público, né? Eu nem fiz uma apresentação formal, nem vocês também fizeram tanto, e que bom, mas também só para dizer que eu sou vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você, e que trabalha principalmente com fomento ao espaço público. E a carência das pessoas de irem para as praças e para os parques deu para a gente um mixed feelings, né? Primeiro assim, pô, que bom, né, que as pessoas estão sentindo falta disso, e também assim, eu não falei, porque se tem lugares que são negligenciados e abandonados, são os espaços públicos, né? E as pessoas esquecem que o espaço público é justamente a zona de interação da cidade e é onde a cidade acontece, na verdade. Sim. Porque é onde existe a troca, a disputa, a discussão das pessoas que contribuem para que a cidade se reconfigure, se reformule, evolua, né? É no espaço público onde essas coisas acontecem. Então, eu espero que as pessoas percebam como a falta do espaço público, a falta da praça, a falta da natureza foi significativo e parem de entender o espaço público como um espaço de ninguém e percebam que o espaço público é, por princípio, o espaço de todos, né? É o contrário. Para terminar, a questão do trabalho, que eu nem vou falar tanto aqui porque a gente vai falar depois, mas é isso, né? A gente sendo obrigado a trabalhar em casa e descobrindo vários ônus e vários bônus disso, tendências de como é que a gente torna nossas casas mais ergonômicas para o trabalho, como é que a gente controla o nosso tempo de trabalho em casa, que também é uma questão seríssima, mas isso a gente fala depois. E a questão... Diga lá. Desculpa, não sei se eu vou atropelar um pouco, mas aí você me fala se você vai abordar isso já já. É que você pincelou isso. Você acha que o uso híbrido da casa em relação a trabalho e o seu lugar de descanso vai empurrar um pouco as pessoas para que elas usem mais a cidade como um lugar de não trabalho? Porque eu acho que antes a gente, pelo menos aqui na cidade, né, uma zona bem urbana, parecia que acontecia um pouco isso, né? Você saía na cidade, a cidade tem um certo caos e tal, e aí você chegava na sua casa e você se fechava nessa sua nação aí que você chamou, né? Você fechava ali e tal, e o uso coletivo da cidade, essa coisa da cidade, ficou um pouco de lado, por várias questões, né? Isso veio acontecendo na cidade de São Paulo, principalmente. Mas você acha que isso agora vai mudar por influência do que o trabalho também está aqui em casa? Aí eu vou até ilustrar com uma situação que um amigo meu viu muito boa, que ele foi jogar o lixo na lixeira do prédio dele, aí tinha um cara lá, amigo dele, aí, meio parado do lado assim, tá fazendo aí? Ele falou, tô dando um tempo. Então, o cara tá tanto na pandemia que o lugar dele de dar um tempo, que normalmente seria dentro de casa, no quarto, sei lá, era fora. Como que você vê isso? Olha, eu não tinha pensado exatamente nisso que você está falando e achei muito interessante essa possibilidade, mas ela me traz também mixed feelings, né? Porque esse segmento aqui, que eu vou falar agora, é o que a gente chamou de switch mode, que é justamente o interruptor da casa, né? Que é como é que você consegue ligar e desligar, que é o off e o online, né? Esse é um desafio muito sério. E quando você traz isso do cara dando um tempo fora de casa, eu acho que justamente a questão da dificuldade de regular esse switch, né? Sim. Porque assim, cara, navegar é preciso, mas desplugar também é preciso, cara. Se a nossa casa for um lugar ligado, a gente tem vários problemas. Um deles é esse aqui, que é o work off work, né? Que esse a gente pode falar depois. Mas como é que você desliga o trabalho e você entra para o off work na sua casa? Senão a sua casa vira uma referência de work. E aí, quando é o off-work? Aí você tem que sair de casa para o off-work? Parece um contrassenso também. Você pensa que a sua casa seria o seu lugar. Você vai dormir na sua casa. Então, você perdeu o seu refúgio, né? Exatamente. Como é que a gente faz isso? Né?
Aí aqui, por exemplo, tendências interessantes, né? Que são softwares que controlam de forma mais significativa o que é trabalho e o que não é, com alarme, com relação com a empresa, para isso deixar claro, né? Sei lá, o nosso Slack aqui, que se eu for falar com alguém depois das 6, está escrito que a pessoa está offline, coisas desse tipo. Isso aqui que eu adoro, que é a configuração da multifuncionalidade, né? Então, como eu falei, a casa é tipo um software, cara. Quando você está trabalhando, você não está dormindo. Quando está dormindo, você não está trabalhando. Então, por que, que o seu quarto, que é um depósito da cama, né? Porque quando você não está dormindo no quarto, aquela cama ocupa o quarto inteiro e não está sendo usada. Então, esse aqui, por exemplo, é um móvel que o seu quarto vira um escritório, by the way, espaçoso, porque a casa ocupa uma metragem muito significativa. E o que eu acho legal desse móvel é que você não precisa. Tem muita multifuncionalidade que é para inglês ver, né? Que na verdade no dia a dia você não vai fazer. Porque se você tem que abrir uma mesa para aí você pôr a revista, pôr o computador e pôr não sei o que nessa mesa, todo dia você fazer isso é um saco, né? Sim, não vai usar. E esse móvel, o que é legal? É isso, você baixou ali, seu computador ainda está lá, sua revista ainda está lá, tem o espaço das suas coisas ainda é garantido. Então você fecha eles para baixo da cama e você abre e você consegue fazer um uso no lugar que você estava, com a revista na página que estava aberta ali, né? Sim. Então é esse tipo de pensamento que a gente tem que fazer. Como é que a gente cria certos rituais ou certas estruturas funcionais que desconfiguram uma situação de casa e trazem outro, né? Rituais, enfim, essa experiência. Aí vem outro aqui que eu acho seríssima, que é do público e do privado. Cara, o seu quarto, de repente, ele vira um palco. É uma mudança muito significativa, porque o quarto é um lugar para você estar quando você não está no público, né? Até por isso a gente tem a sala e o quarto, geralmente social e privado, que também está em discussão, porque as pessoas moram sozinho, moram em dois, moram em três, então o público e o privado da casa ele fica muito mais borrado. Mas esse pensamento de que a sua casa, de repente, é um ambiente público que as pessoas do seu trabalho conhecem, e não só do seu trabalho, você dá uma palestra e as pessoas conhecem. Então, são mudanças que fazem com que a gente tenha que entender como é que a gente preserva essas lógicas, né? Então, aqui tem umas coisas bem engraçadas até, mas é um pensamento de como é que a gente preserva certos ambientes, por exemplo, como é que a gente prioriza um lugar que, então, aquele é a sua janela para o mundo, né? Aquele é o cômodo que inclui o resto do planeta inteiro. E os outros cômodos continuam offline, né? Pensamentos desse tipo. Aqui o cara se pluga numa bolha, né? Se fecha numa bolha aqui. Esse aqui eu adoro, que é você tá com a camisa ali para você fazer uma palestra, que nem eu estou dando, né? Uma conversa agora, né? Mas você continua de pijama. Então, a pijama que é a parte de cima é a camisa, né? Então, essa discussão toda, né, do público e do privado, ela está sendo colocada em xeque aqui. Hoje tem um recurso que os caras usam, eu não uso, né? Mas que você ou cria um BG ali na sua imagem, ou você borra o fundo. Então, existe uma profundidade de campo, né? Exatamente. Que é uma situação mais recente que está se fazendo agora, né? Nessa época que a gente fez o reporte não tinha, mas de você colocar outros cômodos e preservar a casa. Mas uma coisa que é importante dizer, aquele cara que estava ali perto do lixo descansando, a gente não está falando só disso, né? A gente também está falando de uma proliferação de uso da casa e às vezes de pessoas dentro da casa, que é outra treta, né? Os filhos que não estão na escola, você trabalhando lá, e gritaria, e cachorro, né? Então, essa questão também foi uma questão muito séria, né? De todo mundo tentando fazer usos diferentes no mesmo local, que é um desafio grande. E aí, falando aqui do Unplugged, né? Que é justamente isso, né? Algumas tendências também de coisas que você faz no sentido de voltar para a materialidade, voltar para o físico, voltar para o foco na presença física. Então, esses kits que foram feitos, coisas que contribuem para você voltar para um fazer manual, para uma experiência mais de presença na casa e não de ficar na janelinha ali no virtual, né? Que também teve um ganho significativo e que tem a ver com esse ritual do Unplugged. Bom, esse aqui tinha a ver com a questão do morar. Agora eu vou desplugar um pouco para eu voltar a ver aqui, pelo menos algumas pessoas.
E aí alguns assuntos pertinentes, né? Porque essa configuração do morar muda também a nossa relação com a cidade e a configuração do trabalho. E aqui já expandindo um pouco também para a experiência pós-lockdown total, onde a gente começa a discutir esses aprendizados que a gente teve e de como eles começam a reconfigurar as outras possibilidades, né? E numa cidade que já tem algumas questões diferentes que ela até aprendeu, né? Então, uma das coisas interessantes que aconteceu na cidade foi a história dos espaços esvaziados, que eram os espaços exclusivamente do trabalhar, como aconteceu na Berrine, como aconteceu significativamente em algumas regiões de Manhattan, nos Estados Unidos, né? Como é que um lugar passa de ser o lugar mais valorizado, tipo, do mundo, para um lugar que, de repente, o cara não consegue vender sanduíche na rua, meu? É uma mudança muito extrema. Mas que tem um lado muito interessante, né? Que é a mesma coisa da casa e dos hardwares e softwares que a gente estava discutindo, né? Essa casa, essa cidade compartimentada, que tem o bairro do morar, o bairro do trabalhar, e geralmente o morar e o trabalhar com distância absurda entre um e outro, ele é muito burro do ponto de vista de eficiência energética, eficiência de tempo, eficiência de tudo, né? Então, São Paulo, por exemplo, é um lugar que desperdiça pessoas, né, num deslocamento. Pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar descansando, poderiam estar aprendendo para poder fazer uma ascensão social, né? Então, se a pessoa trabalha, ela não estuda. Se ela trabalha, ela não cuida do filho, porque ela tem 4 horas, que é 2 horas de deslocamento para ir, 2 para voltar. Então, esse acesso a oportunidades que estão cada um num lugar e que aquele lugar só serve para isso. Então, eu acho que, assim, colocar em xeque ambientes que são exclusivos de trabalho é uma coisa que eu também vejo com bons olhos, né? E claro que você vê que todo o nosso pensamento aqui da reconfiguração dos espaços é no sentido otimista, né? De como nós, designers, podemos se valer disso para colocar em xeque as coisas que são equivocadas, né, da sociedade. A valorização do verde, do espaço público, né, como uma dessas questões também. E o que eu achei mais interessante é a experiência da valorização da vida de bairro, né? Porque você vê que muita gente que começou a trabalhar de casa, se você trabalha em casa, você vai passar o dia nessa região. Então, ao você estar nessa localidade, você tem uma relação de outra ordem com essa localidade. Você não pega um carro e vai para um lugar onde você pega esse túnel, né? Porque pegar um carro é pegar um túnel, você vai de um lugar para o outro. Você não tem fruição que está ao redor. E o transporte coletivo, tal qual a gente conhece nas cidades, que é esse transporte de grande, né? De movimentação de grandes pessoas, também. E o exemplo máximo é o metrô, que você nem acessa a cidade mesmo, né? Você vai por baixo. Sim, é um túnel, de fato. Então, a experiência de troca, quando você está lá, eu trabalho aqui, então, agora eu vou ter que comer perto da minha casa. Aí você começa a se relacionar com o comércio local, né? Eu vou ter que fazer inglês por aqui, então, vou ter que sei lá o quê. E isso de fato aconteceu. Muitos bairros que antes eram mais residenciais tiveram a oportunidade de começar a oferecer outros tipos de serviços para suportar essa pessoa que está lidando com aquela região, e teve um aumento significativo de venda de bicicleta, que corrobora com isso, né? Que é o microdeslocamento. Então, você não faz deslocamento de um bairro até o outro, então você tem que conseguir ter um deslocamento numa área um pouco maior só do que o a pé no seu bairro, para você acessar oportunidades ao redor. Sim. E tem uma coisa até de compartilhamento de riqueza também, de você gastar o seu dinheiro no seu bairro, né? Exatamente. E isso voltar positivamente de algum jeito. Exato. E aí o bairro, uma pessoa que está mais perto de você não precisa ter uma logística tão grande para fazer uma entrega a domicílio, mas com isso ele também vai criando expertise, né, de fazer entrega a domicílio, que também foi uma coisa que aconteceu bastante, né? Pequenos produtores que começam a se adaptar a esse tipo de realidade. Eu hoje tenho coisas que eu não tinha antes. Eu tenho assinatura de pão de uma menina que produz pão incrível no meu bairro, né? Então você começa a estabelecer essa rede. Então, essa rede, ela contribui para a gente aprender que a melhor cidade que existe é a cidade mista. E isso é uma coisa que os urbanistas, fora os muito equivocados, já falam há muito tempo, né? A cidade para pessoas, a cidade da escala da pessoa, a cidade que você pode se deslocar e acessar
ela dentro da escala humana e trabalhar e poder ter situação de lazer, situação de aprendizado numa região na escala humana, né? Você não precisa acessar um veículo enorme para você poder acessar as oportunidades da cidade. Claro que isso ainda acontece de uma forma extremamente desigual, né, na nossa cidade, mas eu acho que existem aprendizados que se tem dentro disso. E aí você reduz o deslocamento médio, o deslocamento dentro da cidade, né? Então, o deslocamento até o trabalho dentro da cidade, ele pode ser reduzido no momento em que algumas pessoas, e uma quantidade significativa, ainda mais você pensa que a porcentagem de gente que tem carro, está numa região um pouco mais localizada ali, não precisa fazer grandes deslocamentos, tanto para ir ao trabalho quanto para ir para uma reunião, né? Que eu acho que boa parte dos deslocamentos é você, durante o dia, ir em várias reuniões e tudo. Mas tem um novo deslocamento que aumenta aqui, que é a do êxodo urbano. Que são as pessoas que, ao perceber que não precisam fazer vários deslocamentos durante o dia, talvez opte por fazer um por dia, ou talvez um por semana, ou um por mês, e consegue acessar a oportunidade de trabalhar remotamente. Então, teve um aumento muito significativo, inclusive um aumento de preços, de procura por terrenos e casas fora da grande cidade, mas, na maioria das vezes, não tão longe assim. Então, mais dentro de um cinturão ao redor de 2 horas de distância, assim, foi onde teve um aumento mais expressivo dessa procura. E o que gera uma questão interessante para a gente pensar nas cidades do futuro, né? Onde você não precisa, talvez, botar todo mundo no mesmo lugar para você conseguir acessar as oportunidades, como eu falo, de conhecimento, de trabalho, de tudo. Então, talvez a gente pensar numa sociedade um pouco mais descentralizada, isso eu vejo com muito bons olhos, né? Porque é uma cidade enorme, ela é uma cidade muito custosa, inclusive energeticamente, esses deslocamentos que você precisa fazer e tudo mais, uma cidade média ali, você consegue otimizar de uma forma muito mais interessante também. Sim. E esse espalhamento, vamos chamar assim, das pessoas, né, esse êxodo, também ele pode continuar depois, né? Porque hoje você vai para uma cidade a 2 horas. Se a coisa se configura desse jeito, daqui a um tempo, ou você mesmo, ou uma próxima geração, está indo para uma outra daqui 2 horas também, né? Exatamente. E aí as oportunidades. Hoje, esse êxodo, ele aconteceu mais com pessoas que têm o poder aquisitivo de conseguir fazer isso. Mas conforme essas pessoas se deslocam, essas pessoas vão ter que acessar o mercado no lugar, vão ter que acessar outras coisas. Então, são economias que começam a se aquecer e que podem permitir também que outras pessoas possam se deslocar e poder ter oportunidades econômicas fora do transtorno das grandes cidades, né? Então, são oportunidades que me parecem muito interessantes e que, se o poder público, principalmente, contribuir para incentivar isso de uma forma interessante, podem gerar desenvolvimento de algumas cidades, né, que, principalmente as cidades médias, né, porque a cidadezinha pequena ela pode até se preservar de um jeito legal, mas tem tanta cidade média que ela não é nem uma coisa nem outra e ela é um problema muitas vezes econômico e muitas jovens têm que sair de lá para conseguir ter oportunidades econômicas, então essas cidades podem se tornar cidades muito mais estimulantes. E aí a gente começa a falar aqui da questão do trabalho, né? E aí é onde a gente traz para o assunto mais que a gente ia falar hoje, e aonde a gente, depois de ter sido forçado à experiência do trabalho remoto, a gente percebeu algumas coisas. A primeira cara, como que a gente conseguiu se adaptar tão rápido? Eu lembro, assim, dos primeiros dias, a gente imaginando, cara, imagina fazer um sprint virtual. A gente olhava como se fosse, assim, a experiência mais bizarra que você poderia viver, sabe? Assim, tipo, como que você não está criando junto ali, os 3 juntos? Como é que você vai criar essa intimidade criativa? Como é que não sei o quê? Cara, a gente fez. E pior, a gente fez a tal ponto, na minha visão, que hoje tem algumas coisas que eu penso da época que a nossa vivência era totalmente física e que eu acho surreal de arcaico, do tipo post-it na parede. Você vai criar um negócio e você vai colocar o post-it na parede com aquele escrito garrancho que você fez com canetinha, aí vem o vento, derruba, aí você perdeu aquele registro,
Aí você guarda aquele monte de post-it. Assim. Aí no final do dia você guarda os post-it tudo amassado, você tira foto digital para você digitalizar, e você não tem o material digitalizado. Tipo, coisas que parecem das cavernas. E assim, são 1 ano e meio atrás. Eu penso no... A gente tinha um servidor local, isso para mim parece 1980, né? Sabe? Era tudo... E o impressionante é que não parou, né? A gente não parou um dia, assim. Todo mundo teve que ir, a gente fez a migração, né? Lógico que teve um momento que alguém tinha que ir lá na Megalo, pegar arquivos e tal, mas a coisa não parou, né? Ninguém parou, assim. Então, agora eu queria ouvir algumas pessoas falando, por exemplo, do que de vantagens do trabalho remoto, ou se quiser falar da vantagem do trabalho presencial também. Eu queria, porque todo mundo viveu isso, então vou estar falando coisas que outras pessoas podem ter também pensado. Então, pô, quem quiser fazer algum relato aí do que percebeu de positivo ou de negativo de ter vivido essa experiência remota, acho que seria legal para a gente conversar. Vamos lá, eu vou deixar o pessoal falar. Vamos abrir, né? É isso que eu ia falar. Forçar, né, a participação. Mas você pode falar também, Edu, da sua. Porque você tem uma questão muito... Você está trabalhando do outro lado do oceano, que para a gente era um mito isso aí. Talvez para Questonó não, né? Eu não sei se vocês já tinham um escritório em Nova York e tal, mas para a gente parecia uma coisa, né, meio ousada. Assim. Não, uma boa. Bom, acho que vários pontos, né? Primeiro, quando veio a pandemia, eu estava lá 40 horas no Senac, né? Então, uma instituição era muito presencial e dando aula, enfim, coordenando e tal. Então, acho que um pouco o Barão trouxe de, cara, fazer sprint, quer dizer, como fazer certas atividades à distância, né? Você perder contato, né? A gente tinha só cursos presenciais, né? Então, acho que é N desafios, não vou entrar nesses agora, né? Mas aí depois, ok, entrei comecei a trabalhar também, né, migrei, né, da docência para uma agência e já entrei no remoto, isso é interessante também. E para mim foi uma experiência que eu comecei lá e ok, já estava vivenciando isso, mas eu ainda tinha pego muita gente que estava sofrendo na equipe, pessoal mais novo também, né, mais jovem, e sofria muito com a falta de estar junto ali, de resolver uma coisa no puxa ali, sabe? Ó, grita, ela vai falar tal coisa. Aí você tem que ir nas rituais, Barão, que você falou, precisa... Cara, gera um link, quem pode, né, ir para uma call, cara, quem tá on, não sei o que, e aí vai, e chama o link, aí, só que você entra no link, velho, oi, e aí, tudo bem, é 1000 coisas, né, você perde lá 10 minutos até começar a falar do que precisa ser dito, e aí carências, né, então você começa a falar de outras coisinhas, como é que tá na tua casa, o gato vem e tal, né, e, enfim, você vai somando isso a gente presenciou bastante, assim, de essas coisinhas aí, acho que mexer um pouco com a produtividade, né? Acho que assim, hoje a galera já se acostumou e tal, mas é engraçado que eu tô falando isso de janeiro, a gente já tinha meses, né, de pandemia, e isso ainda acontecia, né? Então acho que alguns impactos aí agora boa parte da equipe já entrou, enfim, entrou no meio da pandemia, já está acostumado, né? Eu acho que vai ser engraçado quando as pessoas se encontrarem ali, né? Porque tem gente que assim, que é os melhores amigos do virtual, né? Nunca se viu presencialmente, já sabe um monte de coisa da vida do outro, etc, né? Fizeram os happy hours virtuais, mas... Conhece a casa. Conhece a casa, isso, exatamente, mas não, quer dizer, conhece todo mundo, mas não se conhecem, né, assim, diretamente, acho que esse é um ponto interessante. E agora esse não outro se ponto... conhecem fisicamente. Isso, fisicamente. Não, eu vou contar um caso, né, esse bem simples, é um cara que, assim, ele é primo de um amigo, enfim, mas que ele estudou na Bahia, estava vindo para São Paulo, ele estudou marketing, e, enfim, esse meu amigo falou assim, olha, Edu, você está em agência, conhece a galera, né, você tem um currículo aqui do meu primo, indica aí para o pessoal. Falei, pode deixar, eu quero de currículo bom, conversei com ele, era bem bacana, e aí um cliente estava precisando. Enfim, aí eu fiz lá deu um match ali e super rolou. O cara começou a entrar, sei lá, 2 meses e já estava sendo promovido, né? Tava voando lá. E aí acho que um dia, esse período, esse começo de pós-pandemia, essa história de ir na casa, né? A gente não sai mais para os bares, vai na casa, né? Então eu fui na casa desse amigo, tomar uma cerveja lá, ele tinha chamado lá, chamei lá o Felipe, né? E o cara chegou lá, e a gente já se falava, né? Enfim, era um cliente que tem uma conta grande com a gente, então a gente se falava muito. Mas foi engraçado isso, você não
se ver, né? E aí eu sei que ele já estava lá, quando eu cheguei, ele olhou, se caiu para trás, porra, vai ser muito maior do que eu imaginava, né? Só te vejo centrado da cabeça, né? Aqui a cabeça, né, o ombro para cima. Uma coisa simples, mas que enfim, né? Você é diferente do que eu imaginava, né? Eu acho que isso é muito comum. A gente aqui no escritório chegou a fazer uns bolões de quanto cada pessoa media, dos novos que entraram, porque a gente não tinha a menor ideia. Teve uma menina num evento que eu estava fazendo, que durante o evento a galera começou a chamar ela de Marininha. Aí no final do evento ela falou, galera, foi a primeira vez na vida que me chamaram de Marininha. Eu tenho 1,78 m de altura. Bem alto, hein, pô? Então, e é engraçado. Bom, e agora esse outro passo, né? Porque acho que também eram planos nessa história de vir, enfim, não necessariamente para cá, mas enfim, viajar, né? Ter uma experiência de viver fora, mas que eu acho que acabou sendo acelerado, né? Pela pandemia, pela possibilidade, né? Dessa virtualização, né? Tanto que quando eu comecei lá na agência, eu já falei, olha, já tem esse plano e eu quero realizá-lo. Então, muito legal, né? Esse papo, a gente trabalha junto, mas, enfim, se isso for um problema, e aí de cara, não é. Eu sei que sentiram, né? Porque ainda o pessoal tinha uma expectativa de voltar, mas hoje, assim como a Megalo, o pessoal entregou o escritório, enfim, como eu vou dizer assim, aceitou, sei lá, abraçou, né? O que tornou mais interessante esse processo foi o fato de que a gente teve que aceitar, né? Porque no dado momento a gente foi obrigado. E ao a gente ser obrigado, a gente teve que prototipar uma coisa que talvez a gente não prototipasse. Tipo, talvez a gente sempre achasse pro resto da vida que para você fechar um contrato, você tem que apertar a mão do cara e olhar olho no olho, né? Por quê? Porque foi assim a humanidade inteira. Exato. Sempre que a gente fez alguma coisa muito importante, um estava presente do lado do outro ali, cumprimentando. Então, assim, foi tão enraizado em nós que talvez a gente abrir mão de certas coisas. E olha, aqui no escritório a gente tinha um cara que a gente foi contratado nosso, que estava no Japão, a gente já teve um contratado na Alemanha, mas assim, era um prototipão, era uma experimentação, assim, não era um lugar no qual o cara estava tão inserido como ele está hoje. Por quê? Porque a gente sabia como eram as reuniões que tinha gente online, né? Como que era a reunião que tinha gente online quando a gente estava no presencial? Não sei o que e tal. De repente o cara lá, eu tô falando aqui, vocês não estão me ouvindo. Aí de repente o cara manda um WhatsApp para você, acabou a bateria aí, eu tô desligado no computador, faz um tempão que eu não tô acompanhando a reunião. A gente, esquecemos do Rodrigo. Aí vai lá e liga. Tipo, a experiência era completamente de coadjuvante, né? E aí, essa é uma das situações importantes que a gente precisa já começar a falar, que como é que a gente vai conseguir conciliar esses universos? Mas se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, eu vou dar mais uns segundinhos aqui para essas questões do que sentiu falta, né? Ao trabalhar aqui. A gente falou de alguns aspectos mais positivos, mas a gente falou pouco até. Sentiu falta enquanto estava trabalhando no remoto. Esse silêncio me dá. Olha, eu acho que sentir falta, assim, eu acho que é mais da troca de você conhecer as pessoas, né? Antes de como acho que o Rodrigo já comentou, eu já tinha trabalhado na Megalo antes, passei um tempo fora e agora eu voltei. Só que antes de voltar para a Megalo, eu estava trabalhando numa outra agência. E eu fiquei praticamente 1 ano e meio trabalhando lá, sem conhecer absolutamente ninguém. É aquilo, né? Eu conhecia a casa das pessoas, eu conhecia a vida, a família da minha chefe, por exemplo, o marido dela, e eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Tanto que quando vi ela uma vez em uma reunião específica, e a gente falou, meu Deus, como assim, né? Tô te vendo, você é alta, você é baixa. Eu acho que o que eu senti falta foi isso, de estar junto com as pessoas ali no ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, foi bom, porque, por exemplo, a gente que mora agora, não que eu não tô mais em São Paulo capital, mas, por exemplo, morava na capital, a Megalo, ali na Vila Madalena, Pompeia, eu morava em São Mateus, na Zona Leste. Levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar, não conseguia fazer mais nada na semana, no meu dia, né? Então, a possibilidade de trabalhar de casa é aquilo, você também vai conseguindo encaixar coisas dentro da sua rotina. Então, hoje eu consigo acordar de manhã, faço meu exercício, tomo um café tranquilo, ligo o computador meia hora antes ali, isso presencialmente não era possível, né? Porque é aquilo.
grandes agências, estúdios, tudo no centro da cidade, ali monopolizado, né? E a galera que mora mais afastado, mais em periferia e tudo, sempre sofreu com isso, né? Com essa dificuldade do deslocamento até o ambiente de trabalho. Eu falo, para mim, particularmente, eu prefiro o modelo home office, porque também me mudei e tal, troquei de cidade, tudo, está sendo uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo tem aquela falta ali de estar convivendo com a galera, né? De sair, o que você vai fazer agora? Bora ali tomar uma cerveja rapidinho. Hoje, tipo, é aquilo, você tem que promover um encontro, a data, o horário, para você conseguir encontrar com o pessoal, fazer um happy hour, trocar uma ideia e tudo mais. Mas acho que é isso. Na minha percepção, o lado bom ainda é maior do que as coisas ruins ali, do que eu sinto falta. Então, no momento em que a gente coloca a diferença entre o trabalho físico e o remoto, a gente tem uma quantidade significativa de pessoas e bem parecida que fala das vantagens do trabalho presencial e das vantagens do trabalho remoto. Com uma diferença justamente essa. Por exemplo, quem mora muito longe, quem está em outro estado e tal, não sei o que vai preferir o remoto. E pessoas, às vezes, que querem muito sair de casa, né? Pelas outras coisas que a gente falou, que gostam do físico e tudo mais. Mas hoje já tem algumas pesquisas mostrando, e aqui tem uma pesquisa que saiu na CNN, feita no Brasil, que mostrou que 42% já preferem a ideia do modelo híbrido de trabalho. Então, já é maioria. Sim. Por quê? Qual o principal motivo de não ser completamente remoto? Exatamente o que a Carla falou. Manutenção do relacionamento presencial com as outras pessoas. E isso também corrobora com uma outra pesquisa que tinha feito durante a quarentena, que mostra que as pessoas que menos estavam gostando do trabalho remoto eram os mais jovens. Porque justamente as pessoas mais velhas, sei lá, você está em casa, você tem sua família, você tem seu filho, você voltou a conviver com seu filho de um jeito que você não convivia antes. Então, isso faz uma diferença significativa. Agora, as pessoas mais jovens, elas estão querendo interagir, querendo trocar, conhecer as pessoas novas e tudo mais da vida delas. E, de repente, elas estarem presas dentro de casa, cara, é um efeito muito significativo. E de todo mundo que trabalha, as pessoas que mais, para mim, falaram da falta que fez a presença física foram as pessoas, primeiro, que trabalham com o corpo, óbvio, né? Gente que dá aula de dança, aula de... que falaram é uma piada fazer isso virtual, comparativamente. Mas os professores de jovens, cara, de colegial e de criança também, tipo, relataram muito essa diferença, assim, essa falta do presencial e de como as pessoas, né, definhavam nesse contexto. O problema do remoto maior hoje, tal qual ele é, né, não vou dizer que será para sempre assim, mas é que ele formaliza muito as relações e as relações ficam muito baseadas no contexto do trabalho. Porque não é que você está no trabalho que as relações de trabalho são só de trabalho. E as relações no virtual, elas são só de trabalho praticamente. É muito difícil você chegar para uma pessoa que você acabou de conhecer e falar, olha, vamos fazer 15 minutos de chat para eu te conhecer melhor? A pessoa vai achar estranho. Sim. Agora, você faz isso organicamente no cafezinho. Você Sim. faz organicamente que vocês vão ter que almoçar, entendeu? Então, essa redução da sutileza das relações para uma relação muito pragmática, a gente está fazendo um trabalho junto, a gente vai se encontrar por 1 hora e a gente vai fazer esse trabalho, perde muito em oportunidades. Aí, claro que as empresas têm que buscar alternativas, essa aqui é uma, a gente está conversando, a Questonó tem esse hábito que já vinha de antes da pandemia, da gente fazer o chat de fim de semana, que era o que estava rolando aqui, e que era físico, de repente virou virtual, mas a galera permaneceu com o ritual, todo mundo pega uma cerveja em casa, a gente fazia, então a gente continuou tentando essa dinâmica que foi a forma que a gente conseguiu conhecer melhor algumas dessas pessoas que entraram para a empresa remotamente, mas é um desafio que o híbrido proporciona, e aí, claro que esse híbrido ele tem que ser um pouco menos top-down e ele tem que ser pensado para situações como a do Eduardo, como situações de pessoas que de repente estão fora, mas possibilitar, sobretudo possibilitar para quem tem a possibilidade da presença, conseguir ter esse ganho que a presença proporciona também, né? Que o virtual ainda não proporciona. E claro que criar recursos do virtual para a gente conseguir
garantir essas experiências do remoto. Quem é dono de empresa também tem reportado muito a falta, a dificuldade de construir cultura, né? Também fica muito mais difícil, que a cultura se dá nesses pormenores, a cultura se dá pelo desenho do lugar que você tem, né? O nosso espaço aqui a gente não conseguiu abrir mão porque ele tem tudo a ver com quem nós somos, com o que a gente discute. Então, tem várias questões nesse sentido. E aí isso tem gerado essa tensão muito forte do que vai ser o trabalho do futuro. A única coisa que se sabe, ele vai ser híbrido. Isso com certeza. Significa que para todo mundo vai ter uma experiência física e remota? Não. Significa que vai ter a coexistência de pessoas trabalhando no físico com pessoas trabalhando no remoto para sempre. E isso reconfigura tudo, reconfigura o desenho dos objetos, dos móveis, das interações e tudo mais. O que a gente não pode ter? Um desequilíbrio tão extremo entre quem está na experiência física e quem está na experiência virtual. Então, por exemplo, uma coisa que é muito evidente as documentações, os registros da produção coletiva terão que ser digitalizadas ou mega digitalizáveis, porque a pessoa tem que ter acesso a tudo que você tem acesso no físico de uma forma virtual, para estar acompanhando o projeto, estar criando junto, estar elaborando. Então, esse é um desafio muito grande. Como é que a gente torna essa experiência do post-it, que foi digitalizada muito bem, na minha opinião, até no Mural e no Miro, a ponto de ser documentos muito mais fiéis, na verdade, e que você pode acompanhar, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma interação que faz falta, às vezes, né? Aquela coisa de vai e põe, tudo. Então, provavelmente, superfícies com interação maior do que a porra do mouse, eu acho que a gente vai ter que ter, né? Uma coisa mais lousa virtual, esse tipo de coisa, eu acho que, sem dúvida. O recurso de áudio e de câmera, né, ainda muito limitado que a gente tem, que você ainda vê a câmera, você ficar mexendo, né, a câmera ainda não é tão 360, a pessoa tem pouca escolha, essa coisa de não olhar no olho, que é um saco, né, você está falando com uma pessoa e a pessoa está assim, nossa, eu concordo muito com você, né, e que gera outros problemas também muito sérios, que tem chamado de Zoom fatigue, né, que são as reuniões... gera cansaços, né? Atrás da outra, que geram cansaço cognitivo, né, de você estar olhando muito mais pessoas do que você olhava antes ao mesmo tempo. Então, essas questões são questões bem pertinentes. A gente teve um relato muito grande no escritório de pessoas com uma exaustão maior do que antes da pandemia. Essa exaustão, ela tem a ver com, eu não sei o que aconteceu no caso de vocês, mas no nosso caso teve uma aceleração do trabalho muito significativo, que diz respeito ao seguinte, cara, termina uma reunião, começou a outra, velho. E quando você estava ali no trânsito, às vezes indo para outra reunião, ou esperando alguém chegar, e aí a pontualidade, né, tinha esses 10 minutos até a reunião começar, e agora, mano, você atrasa 3 minutos, você falou, desculpa aí, né, atrasei 3 minutos, você não tem mais o argumento do trânsito. Então, essas questões intensificaram muito o dia a dia do trabalho e com essa coisa de tela. Então, a gente começou a correr o risco de perder talentos. E aí, nessa reflexão de pensar na qualidade de vida das pessoas e tudo mais, que a gente trouxe uma das discussões que foram que a gente resolveu prototipar nesse segundo semestre, que foi o 4 Days Week, né, com a Free Day, que a gente fez semana sim, semana não. Então, tinham semanas de 5 dias, semanas de 4, também como uma forma de remanejar os feriados, né? Porque a gente já tem várias semanas que são com menos de... E nesse semestre a gente tinha bastante. E como um estudo para entender a questão das produtividades, como que os clientes iam entender. E a grande maioria dos clientes acharam incrível, inclusive queriam saber dos aprendizados, para ver como é que é. A gente, para a premissa para fazer o Free Day, a premissa principal é a gente... ter o controle de horas, né, das pessoas para conseguir precificar e tudo, e a gente não ter o controle desse dia e não marcar reunião. Então, essas foram as coisas mais importantes que possibilitaram com que a gente fizesse isso. A galera dá uma acelerada nos dias de Free Day para conseguir garantir de ter a sexta-feira, e o que não significa trabalhar necessariamente mais tarde do que o horário. Também não estou aqui querendo ser o cara mais idealista do mundo, então já aconteceu, às vezes, de você ter que dar uma acelerada, esticar, mas, no geral, é a objetividade do dia de trabalho que muda.
O que é muito interessante da gente pensar E o pessoal não necessariamente atropela, né, Barão? Assim, vou fazer meio mais ou menos só para entregar. Não, é foco, cara. E a gente percebe que existe uma coisa dada, que é as 8 horas de trabalho por dia, que ao ser dada, você não tem opção. E ao você não ter opção, você talvez não qualifique aquela hora da melhor forma possível, porque não muda nada. Você vai ficar lá as 8 horas por dia. Então, a ideia de produtividade que a gente tem baseada em horas por dia, ela tem um componente bastante equivocado. E a gente tem visto isso, a gente não tem tido uma perda de produtividade em função do coisa, e a gente tem uma melhoria de qualidade do trabalho das pessoas que estão menos estafadas, né, por saber que tem esse dia e tudo mais, que por enquanto, nesse nosso aprendizado, tem surtido resultados interessantes. A gente teve um cliente ou outro que usou isso como uma argumentação para falar, olha, não é minha culpa que você não tem um dia, mas foi a imensa minoria. Na verdade, foram 2 dos vários clientes que a gente tem, e não foram 2 clientes, foram 2 pessoas do cliente, né? Não foi um posicionamento geral do cliente. Então, a gente acha que a gente tem tido um êxito muito interessante. E a outra questão legal relacionada ao universo desses aprendizados de trabalho que aconteceu aqui foi que a gente acabou criando uma startup, que é a Aware, que eu até vou mostrar um pouquinho rapidinho para vocês, e aí depois a gente acho que já pode vir para uma coisa mais de papo e tudo, né? Então, vamos lá. Deixa eu a tela. Vou pôr tela cheia porque eu não consegui. Não consegui do outro jeito. Estão vendo aqui? Sim. Cadê o Command L? Ou... Sim. Eu já aprendi. Bom, é um serviço digital para gestão de escritório e suas rotinas de trabalho. Por que isso aqui? Porque, cara, não faz mais sentido você ter um escritório com postos de trabalhos fixos para cada colaborador que não vai estar lá a boa parte do tempo. Então, como é que você começa a conciliar esse manejamento de um espaço que, na maioria dos casos, ele pode ser significativamente menor, só que ele tem que ser mais dinâmico, né? Então, que nem eu falei da casa, né? O hardware e software. Aqui a gente tem que configurar um escritório de forma mais inteligente para ele dar conta de quando ele vai ser acessado ou não. Então, como? Você tem o seu perfil, aí ao você ter o seu perfil, você faz um check-in na plataforma e você reserva os espaços. Então, você reserva o espaço de reunião, você reserva o espaço de trabalho que você vai ficar naquele dia, né? No dia que você vai estar. Você pode reservar até outras coisas, né? Se no lugar tem refeitório, você reserva o almoço, você reserva um lugar de apresentação, enfim, tem 1000 coisas que você pode fazer nesse sentido. E você faz isso através do seu celular, através de um app, e esse lugar garante a gestão, né, do lugar como um todo. A empresa consegue ter um mapeamento da quantidade de pessoas, você consegue ter um mapeamento de quanta gente tem, então se tem gente demais, você abre mão e tudo mais, está muito reservado, então você começa a controlar esse fluxo, e isso pode até garantir a coexistência de mais pessoas e empresas trabalhando no mesmo lugar. Então, isso pode ser uma gestão incrível também para coworkings e tudo mais, né? E para espaços de trabalho também, uma empresa que tem espaços diversificados, né? Então, em vez dele ter um espaço fixo, ele usa o Ware e ele tem pequenos postos de trabalho em vários lugares da cidade, pequenas salas de reunião ou o que for. Enfim, é um manejamento que tenta integrar essa experiência do físico e do digital, né? É basicamente isso, não tem mais muito o que eu ficar falando. Aí mostra questões, produtividade, custo, entre outras coisas que às vezes é interessante pro gestor também, né? Entender. Isso vai povoar aqueles espaços vazios ali na Berrini, na Faria Lima. Exato, né? Usar mais pelo menos uma parte. Eu acho que a demanda ela é menor de qualquer modo. Talvez quem sabe a Berrini vira um pouco mais mista, né, do que ela é. Sim. Mas enfim. Mas é uma outra forma de você estar fazendo uso daqueles espaços e desse contexto, né? Recontextualizando. Então. E já vocês lançam a versão home, onde você reserva o quarto para você dormir, para ninguém trabalhar. Exato. A lógica pode ser toda essa, entendeu? Sim. Aí, só para terminar essa questão do híbrido e do presencial.
Então, primeiro essa pesquisa que falou que 42% das pessoas preferem híbrido. O principal motivo é a manutenção das relacionamentos presenciais. O segundo é flexibilizar para adequar trabalho e outras atividades domésticas. Evitar a locomoção diária até o trabalho, né? Como a Carla falou. Ganhar tempo para outras atividades pessoais, ou seja, essa questão de você ter mais gestão do seu tempo e da sua produtividade. Maior foco e concentração, falado por muita gente também, porque querendo ou não, também a vivência no escritório gera suas dispersões. E cuidar de filhos ou outros familiares enquanto você está lá, que às vezes não é nem você está trabalhando, mas você está de olho, você está cuidando, né? E aí, as empresas têm alguns relatos novos que são interessantes, que as gigantes do Vale do Silício começaram a impor um retorno do presencial, falando sobre a cultura corporativa, entre outras coisas. E, paralelamente a isso, está acontecendo nos Estados Unidos uma coisa que já tem sido chamada de a grande renúncia. Eu não sei se já ouviram falar disso. Mensalmente, cerca de 4 milhões de pessoas estão se demitindo nesse retorno. E por que elas estão se demitindo? Porque elas estão sendo forçadas a voltar para o trabalho, em sua maioria das vezes, só que elas não são as mesmas. E elas viveram uma série de experiências que mudaram significativamente o foco. Seja a experiência de poder ter almoçado com o filho ou ter visto o filho antes do filho dormir. Seja a experiência de perceber que não precisa de tanta grana assim, porque não precisa de tanta roupa, porque, na verdade, o que faz mais sentido é estar em casa e, às vezes, fazer a própria comida e não sei o que, piriri, pororó. Uma série de experiências. Ou mesmo o choque, né? Do medo de que você pode morrer a qualquer momento e da crise ambiental e de outras coisas. Então, assim, focos mudaram e essa lógica da hiperprodutividade e de um excesso de... Eu vi que está tendo pessoas falando coisas ali que eu acho que são interessantes. Eu vou trazer aqui. Assim que eu terminar isso, a gente já abre para essa questão. Já puxa. Então, quer dizer, é uma mudança de foco e que gera uma nova discussão entre as oportunidades e o poder que o empregador tem e o poder que o empregado tem. Eu espero que essa balança ela comece a se tornar mais controlada. Como as sociedades, ela é sempre mais... ela tem mais ganhos de qualidade de vida quando existe uma balança um pouco mais igualitária nisso. Isso aconteceu no século XX em alguns momentos e faz algumas décadas que a gente está numa balança desigual, né? Uma balança por essa estrutura neoliberal e tudo mais, onde o empregador tem mais poder do que o empregado. E a gente sabe que nas últimas décadas a sociedade aumentou muito a riqueza e quase nada em qualidade de vida, né? Então, em experiência, principalmente de felicidade, né? Mais do que IDH, quando a gente fala em bem-estar e felicidade. Então, essa questão da grande renúncia é que tem a ver com essas discussões do híbrido, da casa, só para resumir, né? Da casa, do trabalho, do que importa, de como que a gente usa esses espaços e como é que a gente lida com o que a gente valoriza ou não. Eu acho que está sendo tudo muito questionado. E é isso que eu espero. Eu espero que a gente tenha tido aprendizados muito significativos a ponto de, assim, a gente não quer mais estar no meio de uma pandemia, mas a gente tampouco quer estar como a gente estava antes, né? Então, eu espero que a gente saia dessa melhores, né? Sim, que o saldo seja positivo, mas você vai trazer, Edu, que a Paula apontou um ponto interessante. Sim, a Paula participou bem aqui. Vou trazer lá de trás. A Paula trouxe um ponto, que ela, resumindo aqui, que ela já trabalha há 10 anos remotamente, né? Então ela não sentiu, primeiro ponto, né? Ela já tinha uma curva de experiência, vamos dizer assim, então ela não sentiu a virada, né? Mas o que ela sentiu muita falta é a intimidade criativa que ela trouxe. Você está com as pessoas ali criando, então que isso enfim, é um ponto negativo, mas também positivamente para ela, e aí acho que é uma outra coisa, você trouxe a questão do controle das horas para precificar e tal, e aí você complementou dizendo, as pessoas têm mais foco, né, para trabalhar, quando fizeram o day off e tal, e que isso é interessante, que ela já traz aqui, por exemplo, ela se controla bem o tempo dela, etc. Então ela produz muito bem no home office. Eu vou falar por mim, cara. Eu, antes de ir para o home office, eu falava, puta, cara, eu em casa não vou produzir nada direito, sabe? Assim, eu não vou trabalhar direito. E aí eu me descobri também, que eu acho que eu também performo bem. Mas acho que esse é um ponto, talvez como você disse, né? A gente nunca fez, sei lá, e quem tinha que fazer era poucos. A Paula, que faz há 10 anos, era uma das poucas, né? Exatamente. Eu também achava que eu ia ter problema de produtividade, por quê?
porque a nossa casa tinha até esse fator simbólico, né? Cara, tipo, mano, você tirou o sapato, tá ligado? Voltar a trabalhar agora ferrou, entendeu? E agora você já tá lá, você já imbricou. Então, eu acho que mudou um pouco. E as pessoas que trabalhavam no home office há mais tempo, elas já sabiam que essa fichinha, ela mudava. Cara, eu vou concordar com a Paula. Eu também sinto falta da intimidade criativa. Nossa, Mas eu tô sentindo que a gente vai adquirindo recursos para isso. Por exemplo, hoje eu descobri hoje o tal da gravação de mini videozinhos no Slack. Então eu tô começando a fazer mais rascunho e falar, pensei isso aqui tá meio tosco. Porque quando você vai fazer uma foto, é um arquivo, velho. Aí você vai desenhar bem feitinho, você vai tirar foto, digitalizar e não sei o quê. Então isso não é intimidade criativa. Então esse recurso do vídeo é mais, tá vendo esse garranchão? Essa linha aqui, eu tava querendo dizer isso. Essa é a ideia, né? Tudo bem que é pior falar assim do que falar assim, né? Falar assim com a pessoa do seu lado. Exato. Mas são maneiras que a gente vai encontrando para a gente estar nesse micromanagement, né? Da ideia, que é assim, você soltou um pouquinho, o outro já soltou um pouco, o outro já um pouco e tal, que às vezes eu sinto que a gente perde. As mini salinhas do Zoom eu acho que são muito interessantes também, eu acho que nessa troca, mas, enfim, tem algumas questões da vibe, assim, do presencial, que eu acho que é um não dito, né, que eu acho que perde Sim. na potência, na efervescência da criatividade. Cara, a questão da leitura, da postura corporal das pessoas, assim, e eu acho que as discussões, a gente fez um day use no meio, quando teve um momento que a pandemia deu uma arrefecida, assim, parecia que as coisas iam voltar ao normal e tal, aquele dia, em termos de discussão de projeto, foi tão mais produtivo, eu fiquei pensando o que gerou isso. As tecnologias ainda não deram, né, a molezinha, a maleabilidade para que a gente... Ou também a etiqueta que existe. A gente tem que ter um portar ali no digital que é diferente do presencial. Então, isso é uma coisa que eu senti falta, assim, principalmente no processo criativo, né? Porque depois no processo produtivo, realmente, até melhor. Você fala, agora eu vou me fechar aqui, e você tem mais controle até do que alguém colocando a cabeça aqui na tua... Só que também o papagaio de pirata era bom, porque às vezes você está passando, você conversa com alguém, você fala, essa espontaneidade, a gente está correndo atrás mesmo. Eu sinto muita falta disso. Mas você sabe uma coisa que eu percebi de positivo? Eu não estou no lugar de falar isso, então até se tiver alguma mulher que também percebeu ou não, pode discordar e falar. Mas eu percebi que teve um pouco de redução do man-interrupting. Sim. Porque a gente não consegue falar em cima do outro com a mesma facilidade. A gente é um pouco mais educado nas plataformas digitais por uma questão do recurso, do entendimento mesmo. E eu acho que isso, às vezes, viabiliza com que o assunto todo mundo possa falar um pouco mais. É um pouco mais educado o processo da conversa no digital. Isso foi um aspecto que eu achei interessante. Porque no físico, às vezes, é meio no grito, velho. E na imposição do corpo, sabe? Sim. E aí, às vezes, pessoas que teriam ideias muito legais, às vezes, acabam ficando um pouco acuadas por esse gestual, né? Do tom de voz, da forma e tal. E que, de repente, está num lugar um pouco mais equilibrado. Cada um tem a mesma telinha, do mesmo tamanho ali. Ocupa então, o mesmo espaço. Isso foi um aspecto positivo, por exemplo. Na minha visão. Agora, esse ponto da grana que a Paula trouxe, eu acho interessante, assim. Eu não vejo isso nem só como uma movimentação do home office e tal, dessa versão de trabalho, mas ela fala, acho que faltou falar a respeito dos salários menores devido a essa versão de trabalho. Então, sobre a questão dos salários, eu não tenho nenhum dado tão claro que faz essa associação direta do trabalho remoto com o salário. Eu tenho uma tendência a achar que algumas empresas se valeram dessa questão de uma economia de custo que ela tem, que no Ware, por exemplo, a gente já mostrou que só um posto de trabalho, por ele mesmo, já custa mais de R$1.000 para uma pessoa em São Paulo.
Então, você tem essa economia. Agora, como é que você distribui essa economia de forma positiva? É uma questão muito séria. Como é que você entrega... se por um lado você tem uma economia, por outro, essa economia pode refletir em outras questões que você pode oferecer. Eu acho que a questão da ergonomia da pessoa na casa dela e as responsabilidades que a pessoa tem sobre a casa é uma discussão muito pertinente, né? De direitos trabalhistas, de responsabilidade, qualidade da experiência de trabalho e tudo mais. É uma discussão que na Europa está ganhando pesos muito significativos, com novas legislações e tudo, para conseguir legislar isso. Essa é uma questão interessante. A questão de que talvez uma redução de custo, por que não? Eu acho que a discussão pode ser falado, o trabalhador talvez tenha reduções de custo, por ele não precisar ter transporte e tal, não sei o quê, então talvez possa existir uma negociação nesse fato de que o empregador talvez gaste menos por um lado e por gastos que o trabalhador não vai ter. Eu acho que essa pode ser uma discussão factível, desde que ela não seja a única, né? E a outra questão que eu acho pertinente também que está acontecendo por outro lado é que eu já vi várias startups brasileiras falando que estão perdendo talentos. Sim. Porque no momento que é remoto, seu competidor não é mais o Brasil, queridão. E aí a nossa diferença cambial faz com que você não consiga reter um talento fodástico que vai para uma startup americana. Então, tem um lado onde o seu mercado de trabalho ele se amplia significativamente na discussão do remoto. Ao mesmo tempo, os próprios escritórios talvez possam ter oportunidade. A gente agora que está com esse intercâmbio com escritórios internacionais, a gente entende que a normalização do remoto dá para a gente uma vantagem para a gente discutir a possibilidade de fazer trabalho juntos, se valendo da nossa vantagem cambial, então. A gente faz um trabalho bom e a gente é mais barato. Então, eu acho que tem uma discussão maior do que somente essa que a Paula está colocando, embora essa que a Paula está colocando é pertinente. Se existe uma relação direta, ela é uma relação que tem que ser reivindicada e talvez seja ela que tenha gerado várias dessas discussões que estão acontecendo em Paris. Então, eu estou longe de negar aqui, eu só estou ampliando para outras também várias questões que diz respeito à reconfiguração do trabalho que gera mudanças de formas que somos remunerados ou formas que a gente consegue trabalho. Aqui a gente não sentiu, pelo contrário, assim, a gente sentiu um aumento dos salários e tal, pelo aumento de competitividade também, né, que veio... a gente aqui também. Até é curioso essa coisa das startups, porque dá até um yes no final, porque as startups começaram a roubar dos escritórios das agências, né? E aí depois foram roubar, né? Não é roubar de fato, né? É pegar as cabeças assim. Agora tem um outro movimento muito interessante que eu acho que também essa discussão esteja presente aqui em São Paulo, que é o grande centro de design e tal, mas que a gente consegue trabalhar com pessoas que não são de São Paulo e não são dos grandes centros, São Paulo, Rio e tal, que são pessoas, cara, super capacitadas que só não estão nesse lugar. Exatamente. Né? E para a gente isso tem sido muito interessante, assim, porque abriu uma possibilidade de trabalhar com pessoas. A gente tem duas pessoas do time fixo do Paraná, agora eu acho que também vai entrar alguém de outro estado e tal, que antes a gente não pensava nisso como uma prática diária. Né? E isso também, eu imagino que para esses caras seja muito bom, porque aumenta o salário deles, né? Essa palavra, né? A renda que eles podem ter por trabalho, porque eles estão atendendo um outro mercado que movimenta mais dinheiro. Então, nesse aspecto, eu acho tem uma transição de riquezas, uma distribuição de riquezas mais fluida e que pode descentralizar, por um lado. Sim, é isso. Mas é isso aí, cara. Não sei se alguém quer falar mais, eu acho. Por mim, eu entraria até no lado filosófico disso tudo que você falou no começo, porque eu acho uma discussão muito interessante, assim, para nós como profissionais, para nós como cidadãos, assim, e para a possibilidade de pequena observação filosófica, então, para falar. A gente está falando muito de
do fato da gente estar, de alguma forma, também se virtualizando uma boa parte da nossa experiência, né? Sim. Mas o que eu acho mais rico disso é como isso qualifica a nossa experiência da presença. Porque antes a nossa presença era um dado. Então, Era qualquer banal. reunião, você vai ter que estar presente. Mesmo que você não precisasse, né? Agora, quando a gente chama alguém para a presença, é porque a presença faz sentido, ela tem relevância. E eu acho que isso fala da presença, isso não ignora a presença. Então, por exemplo, dentro da questão do híbrido, não faz sentido você chamar as pessoas para o híbrido se isso não tem razão de ser. Agora, por exemplo, se é um momento, principalmente os momentos da celebração, que são os mais importantes, né, que as pessoas mesmo falaram que é aquelas mais sentem falta, né, um momento de confraternização, ou um momento de criação de potência, que pessoas juntas fazem diferença, entendeu? Então, você não vai mais em qualquer reunião e banalizar a presença, o olho no olho e tudo. Você vai ter que qualificar, ela vai ter que ter uma razão de existir, ela tem que ser um dado daquela experiência que tenha relevância. Então, eu acho isso uma coisa legal, na verdade. Sim. E quando olhar, não precisa, cara, ficar pegando avião, gastando energia, pegando carro e fazendo um monte de coisa para você estar lá não querendo estar lá, ou para uma coisa que você poderia fazer de outra maneira, entendeu? Então, eu acho que dá uma lente para a gente para uma coisa que quando estava dada a gente tinha banalizado. Sim. É isso, né? A banalização do estar. Não tinha pensado por essa ótica, é muito interessante, muito legal. Enfim, não sei se alguém quer trazer mais alguma coisa, Edu quer pontuar alguma coisa? Não, acho que já foi tudo bem pontuado. E a questão, essa última da banalização do estar é ótima mesmo, porque é isso, é tudo super, né? Tudo over e aí tudo se banaliza, cara. E a gente tem que voltar a valorizar, né? Acho que é na Nem perda só no que trabalho, a gente valoriza. né? Tudo. Às vezes a gente recebe a mensagem errada, por exemplo. Qual a mensagem do vírus, né? A mensagem não é que a gente tem que se distanciar. A mensagem é, o vírus, ele se vale do que nós temos como humanos, porque ele é uma tecnologia da natureza muito inteligente. Então, assim, o que os humanos fazem? Eles se aglomeram, eles se juntam, eles querem estar junto. Então, eu vou me valer disso para eu conseguir me disseminar. Então, o que a gente aprende disso? A gente aprende que a gente não tem mais que estar junto? Não, a gente tem que derrotar a porra do vírus para a gente poder estar junto. Sim. Senão o vírus ganhou. Exatamente. Né? Então, assim, exatamente. O vírus mostra pra gente o que nos faz humanos, né? Sim. É a mesma coisa que aqueles padres moralistas que falavam que o vírus da AIDS era mostrando que a gente era promíscuo, né? Não, o vírus da AIDS mostra que nós somos seres transantes, né? Sim, exato. Então, não é que agora então a gente vai virar celibatário. Não, a gente tem que derrotar o vírus, tem que usar camisinha, a gente tem que fazer do jeito certo. Mas são vírus que mostram pra gente coisas que são dados de quem nós somos. Então, a gente tem que aprender certo, a gente não pode aprender errado com isso. E a natureza, de algum jeito, ela está sempre mostrando que a gente deve olhar com atenção para isso, e a capacidade humana que a gente tem de se adaptar e de se adequar da melhor forma é impressionante, né? Então, é o que você falou no começo, tudo que a gente fez e o que a gente já mudou em pouco tempo, né? E agora essa coisa do ressignificar, olhar de outro jeito coisas que a gente tinha antes todo dia e tal, a valoração disso é muito legal, assim. E a gente não olharia isso se não fosse o vírus, então... Exato. Legal. Vai demorar muito tempo, né? Muito legal, Barão. Valeu, pessoal. Cara, aí dá um demais. curso. Pô, Vinícius, valeu aí, cara. Eu tenho um muito ponto, legal cara. ficar te Barão, vendo eu quero aí, saber falando, da estampa expressando aí. as coisas que a gente estava falando. Barão, a gente quer saber da sua estampa da camisa, cara. É verdade, cara. Você lembrou, né? Tá bom. Agora já tem hora para isso. Vê se vocês conseguem ver. Põe na tela inteira, ô Bia, por favor. Deixa eu ver, peraí. Nossa. Tô vendo. São figuras humanas, É um grande suruba. É um surubão. É uma grande aglomeração. Foi coincidência, né? Porque a gente estava falando disso, mas é uma grande aglomeração.
Só que o que é legal dessa camisa é que ela é a prova de tia. Tipo, Sim, então quando você não chega vê. numa reunião de família, não consegue enxergar e ver. Não consegue. E ainda elogia. Que bonito, É só uma estampinha de nada. E aí depois faz um comentário moralista, né? Não, ela nem vai ver, ela nem vai saber que eu tô com uma camiseta. Não, digo de outra coisa, né? Mas de outra coisa. Boa. Muito Excelente. bom. Bom, obrigado, Barão. A gente Valeu, agradece, galera. cara. Barão, brigadão, cara. Legal. Valeu. Até a Ter próxima. compartilhado. Valeu. Obrigado, gente.